Vamos representar com a foto acima o caminho da construção da representação da empiricidade objeto escolhido. E com a foto simétrica que estamos incluindo agora, a operação de construção do instrumento respectivo para o caminho em que estivermos na operação. Essa é uma disposição que caracteriza uma área de poiesis, onde se dá a produção, e uma área de praxis, onde se dá a prática, o relacionamento com a experiência no ambiente em que a operação acontece, seja quando do instrumento de testes, a área de projeto piloto, ou seja na área de instanciamento definitivo no ambiente, a unidade de produção. As operações de desenvolvimento desses dois objetos, laboratório e unidade de produção, utilização, guardam uma relação de SSS, de simetria, simbiose e sinergia, com relação às operações de um dado explicar com reformular uma empiricidade objeto escolhido, respectivamente nos caminhos da construção e do instanciamento. Seja esta a operação de construção da representação, por exemplo, pode ser a de instanciamento. Este é o compromisso de levar a cabo a construção ou o instanciamento, o sujeito, ouvinte, interagentes em rede, a própria operação em andamento, nesse caso, da construção da representação. Operação acabada, terminada com sucesso, atingiu o ponto 4 e acabou de escolher, desenvolver ou criar os elementos de suporte à forma de produção. Estamos agora na operação de instanciamento da mesma representação. A representação foi instanciada com sucesso ao atingir o ponto 5. Vamos agora para a operação de construção, mas do instrumento necessário para testar ou verificar no ambiente a operação construída no caminho da construção da representação. Novamente, o compromisso de fazer obter esse instrumento, fazer os testes, o sujeito dele, etc., etc., como acima, o próprio instrumento, a área de suporte, a área de projeto piloto, o laboratório, e o laboratório instanciado no ambiente. Indo agora para o instanciamento da representação, temos o objeto unidade de produção ou fábrica e a unidade de produção ou fábrica instanciada no ambiente. Esses dois pares de operações guardam essa operação simétrica, sinérgica e simbiótica, como podemos ver da disposição na figura. Há um eixo de simetria entre essas duas operações. Se estiver no caminho da construção da representação entre os pontos 3 e 4, o observador voltará seu olhar para a unidade de projeto piloto, ou o laboratório, questionando esse laboratório quanto à existência, nesse instrumento, de capacidade para implementação do pacote de suporte a operar desenvolvido.
Isso estando no ponto 4. Uma resposta positiva a essa pergunta leva o observador de volta ao desenvolvimento da representação, levando em conta outro operar. E uma resposta negativa obriga-o a implementar o próprio instrumento laboratório com o necessário para operacionalizar no laboratório expandido esses elementos de suporte ao operar. Ele está desenvolvendo, então, a construção do instrumento capaz de testar a representação tal qual ela foi construída, implementando a área de projeto piloto. Se estiver no caminho do instanciamento da representação, entre os pontos 3 e 5, o observador terá à sua disposição uma representação que foi recuperada do repositório. Então, ele vai questionar a unidade de fabricação ou a fábrica quanto às possibilidades de implementar o pacote de suporte ao operar que acabou de ser recuperado do repositório, nesse ambiente de produção, nessa unidade de produção específica. E uma resposta positiva a essa pergunta, a unidade de produção, leva-o a prosseguir na operação de distanciamento. A unidade de fabricação, a unidade de produção, é capaz de operar aqueles elementos de suporte. E uma resposta negativa obriga-o a implementar um instrumento fábrica, unidade de produção, com tudo necessário para operacionalizar esses elementos de suporte ao operar. Esse eixo, em torno do qual se estabelece a simetria, simbiose e sinergia, mostrada nessa visão global do fenômeno explicar com reformular a empiricidade do objeto, é determinado por um nexo que é indicativo de várias coisas. Em primeiro lugar, todo explicar com reformular envolve dois grupos de interessados, que podem envolver pessoas locais diferentes. Esses grupos se alteram dependendo do ponto de vista assumido e da circunstância e fase das operações. O mais comum é termos nesta região o grupo clientes, interessado no objeto produto, a representação da empiricidade do objeto desenvolvida e instanciada no ambiente, e aqui no lado inferior temos os acionistas interessados nos resultados da obtenção no ambiente do produto. O resultado é objetivos operacionais ou lucro. Em segundo lugar, cada um desses grupos de interessados tem interesse na obtenção, como resultado das operações, de um objeto esperado específico. Todo explicar com reformular completo envolve um par de objetos e um par de interessados. Em terceiro lugar, esse eixo de simetria, simbiose e sinergia mostrado na figura é apenas um dos vários eixos que podem ser determinados em uma organização que operacionalize operações desse tipo, organizadas da maneira apresentada na figura. E a identificação desses outros eixos depende da clareza na configuração dos interesses, do par de grupos interessados, do par de objetos esperados por parte de cada interessado ou grupo, e de como se dá a simbiose e a sinergia em cada caso, porque a simetria é estrutural.
Um exemplo desse par de interessados, como já dito, e do correspondente par de objetos esperados, é a organização da unidade de produção, cuja intenção é instanciar repetidamente uma empiricidade objeto-produto e, com isso, oferir ganhos econômicos, lucro ou de outra natureza. A organização SSS, simétrica, simbiótica e sinérgica, contrapõe os objetos produto e lucro e os grupos de interessados cliente e acionistas, tendo como sujeitos das operações SSS, de um lado, o empresário e de outro, o empreendedor, entendendo o empresário como quem, a partir da visão do operar, concebida para esse objeto, tem a missão de obter o objeto esperado pelo grupo clientes, o produto, e empreendedor como quem organiza e instancia no ambiente o instrumento para executar os elementos de suporte a operar das formas de produção. Dentro de um nexo que relaciona essas duas operações, o objeto de interesse do grupo clientes é entregue mediante perspectiva do surgimento, em contrapartida, do objeto de interesse do grupo acionistas, que patrocina toda essa operação SSS. O instanciamento da empiricidade objeto do explicar com reformular, denominada produto, atende aos interesses do grupo de interessados clientes, e a estes é entregue mediante condições. O instanciamento dos resultados da unidade de produção, os lucros ou outro resultado convencionado, atende aos interesses do grupo de interessados acionistas. O grupo de acionistas patrocina toda a operação SSS, desde a organização do laboratório ou área do projeto piloto, bem como também da organização da unidade de produção ou fábrica. Na expectativa de que, em contrapartida ao atendimento ao grupo clientes, com a empiricidade objeto instanciada, seja aberta a oportunidade do atendimento de seus próprios interesses com os efeitos dessa operação de instanciamento ocorrida na unidade de produção.